fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Esta narrativa aconteceu num dos bairros mais conhecidos de nossa cidade. Ela se passou nos anos 60, no bairro Alto da Ponte. A localidade é cortada pelo rio Paraíba do Sul, formando uma fronteira natural, deixando o bairro Alto da Ponte de um lado e Santana de outro, sendo ligados pela Ponte Minas Gerais. A história começa assim. As névoas de um passado, não muito distante, envolvendo as lembranças desta narrativa, em um tempo em que eu ainda era um adolescente. O rio Paraíba escorria calmamente, em um leito de beleza que contrastava com a chegada dos horrores que as noites de lua cheia escondia na época. Nos anos 60, a mera menção da palavra lobisomem era suficiente para gelar o sangue nas veias de qualquer morador do bairro Alto da Ponte. A audácia da adolescência, com essa fase de pura exploração e a sensação de invencibilidade, especialmente quando era noite de lua cheia, onde eu gostava de explorar certas localidades, pois o que me atraía nelas era o avistamento de um suposto lobisomem. Na voz da minha mãe, como um eco constante de apreensão, ressoava em minhas tardes de adolescência um sinal de alerta e advertência dizendo: meu filho, a escuridão é um manto traiçoeiro. Não ouse demorar, quando a lua ascender ao céu, pois das sombras se espreita aquela abominação, que pode cruzar o seu caminho de forma terrível. Apesar dos avisos carregados de tensão, a curiosidade da adolescência era mais forte que o próprio medo. Desafiando a escuridão, eu chegava a vagar pelas ruas banhadas pela luz pálida da lua, meus passos ecoando na quietude do breu, enquanto a curiosidade me impedia de sentir arrepios que as advertências maternas tentavam me alertar. Porém, sempre ao cair da noite, como uma súbita rotina, via meus amigos e vizinhos se recolher para a segurança de seus lares. Numa dessas noites frias de inverno, fui à casa de um amigo, e lá sua avó me convidou para compartilhar a mesa. Após um jantar farto, fomos envolvidos pelas teias de suas narrativas. Jamais meus ouvidos haviam capturado contos tão enigmáticos. As histórias brotavam como sombras, ainda mais profundas. Subitamente, dei um olhar furtivo para o relógio, cravado na parede. Me senti atingido por um raio gelado. Já passando das 22 horas, a encrenca já era certa. Me despedi de meu amigo e de sua avó. Disparei correndo de volta para casa, com o vento frio a cortar meu rosto. Cada passo apressado era acompanhado pela imagem nítida da minha mãe, brava com cinto na mão a me esperar. A certeza de que aquela noite seria além dos horrores imaginários, reservando um terror bem real. Cheguei exausto ao portão. Com todo cuidado girei a maçaneta, para não fazer barulho algum. De longe, chegou aos meus ouvidos um uivo, bem grotesco entre humano e animal. Parei por alguns segundos me questionando: será um cachorro? Bem, já era tarde, deixei a curiosidade de lado. Entrei sorrateiramente, sem minha mãe perceber, tomei um banho e fui dormir. No outro dia ao acordar, tomei uma bronca daquelas de meu pai, sendo chamado de irresponsável. Com o passar das horas, logo moradores do bairro afirmaram ter visto um lobisomem rondando a ponte do rio Paraíba, e outros como eu só escutaram os uivos. Então as noites decorrentes, os uivos distantes, eram mais frequentes. Até que o encontro com aquela fera aconteceu. Minha mãe sempre foi religiosa, como sempre aos domingos à noite, gostava de ir à missa da igreja São Benedito. Meu pai não gostava que ela andasse sozinha pela noite, principalmente da igreja até nossa casa. Como ele trabalhava muito, para não deixar nos faltar nada, ele me dizia: acompanhe sua mãe até a igreja, e proteja. As palavras de meu pai ficou como um eco gravado, em forma de ordem em minha mente. Sua mãe não pode se aventurar sozinha nestas estradas à noite.
Eu absorvi cada sílaba, cada advertência de suas palavras. A ordem era clara: acompanhar minha mãe até a igreja de São Benedito. Ao terminar a missa, voltava com ela, sentada na traseira da bicicleta. O farol era fraco com a luz trêmula, tentando lutar contra a escuridão que engolia a estrada. Com os buracos espalhados pela estrada, nos fez descer da bicicleta e seguir a pé. Para alcançar a segurança de nossa casa, era preciso cruzar uma ponte estreita sobre o rio Buquira. Suas águas turvas serpenteavam na escuridão, antes de se unir às do rio Paraíba. Mas ao chegar próximo à ponte, sob a luz pálida da lua, a besta se materializou, do outro lado do rio. Com a voz embargada, e os olhos arregalados, me puxando pelos braços, minha mãe sussurrando, quase sem fôlego disse: "Meu Deus! É o lobisomem!" O coração acelerado, e sua mão que segurava meu braço, apertando com força, quase me machucando. O silêncio pairava no ar tenso, quase palpável, quebrado apenas pela respiração ofegante de medo de minha mãe. Pelo som molhado da língua da besta lambendo sua pata. O lobisomem era majestoso e imponente sob a luz da lua. Parecia alheio ao terror que sua presença nos causava. Seus olhos brilhavam com uma intensidade selvagem, enquanto ele continuava sua higiene, despreocupado. Cada movimento lento e deliberado só aumentava a sensação de que a qualquer momento ele poderia erguer a cabeça e fixar seu olhar em nós. A criatura ainda não havia notado a nossa presença, até que o vento soprou contra, levando o nosso cheiro. Sabe que essas feras conseguem farejar e sentir nossa presença de longe. Logo foi isso que aconteceu. Ao farejar o ar, imediatamente fixou seus olhos reluzentes em nossa direção, e se erguendo. Em pé era gigantesco. Devia ter uns 2 metros de altura, forte, e seus pelos negros como sombra brilhava com a pouca luz da lua cheia. Ao dar um passo em nossa direção, veio em minha mente as palavras de meu pai: proteja sua mãe. Sem pensar 2 vezes, peguei uma pedra de tamanho razoável que encontrei. Com fúria, segurei contra a palma de minha mão, e com o braço trêmulo, por causa da adrenalina, mirei e a lancei justamente com um grito rouco, acertando bem no ponto mais vulnerável da besta que eu podia imaginar. A pedra pegou bem na cabeça daquela aberração, atingindo um de seus olhos, fazendo o som de um baque seco. Surpreendentemente, o bicho deu um rosnado furioso, colocando a mão em seu rosto. Logo em seguida, um som gutural e bestial, carregado de dor e fúria, soltou um berro em nossa direção. Depois de toda essa tensão, para nosso completo espanto, aquele lobisomem hesitou por um breve instante, como se nos estivesse avaliando. Então, com uma agilidade simplesmente incrível, mesmo para o seu tamanho, desceu pela margem do rio Buquira. Logo em seguida, entrando à beira da mata, se virou, deu uma última olhada fugaz em nossa direção, soltou um rosnado, desaparecendo na escuridão da mata. Minha mãe, ainda com os olhos amarejados, com o terror da noite passada, relatou cada detalhe ao meu pai. Contou sobre meu confronto corajoso e desesperado com a criatura. Ele ouviu cada palavra em silêncio, o rosto antes pálido agora tingido por uma onda de apreensão e orgulho. A história se espalhou sobre o que havia acontecido, e logo todos me chamavam de um menino valente, que enfrentou o lobisomem. Daquele dia em diante, algo mudou em nossa família. Meu pai, que sempre trabalhava incansavelmente aos domingos, tornou-se um companheiro constante de minha mãe, acompanhando em todas as missas da igreja. Certo dia, um amigo de meu pai o relatou, que voltava para casa do trabalho, tarde da noite, e ao atravessar a ponte, escutou um som gutural e horripilante, de algo sendo devorado, quebrando o silêncio. Curioso, ele espiou, para ver do que se tratava. A cena em que se descortinou, sob a luz pálida da lua, o paralisou de terror. O lobisomem estava ali debaixo da ponte, em suas mandíbulas ensanguentadas. Havia um pequeno animal indefeso. O cheiro forte de sangue se fez presente.
No instante em que a criatura percebeu que estava sendo observada, seus olhos vermelhos como brasas fixaram-se nele, que ficou paralisado em cima da ponte. Com uma agilidade surpreendente, a besta saiu correndo em direção à mata próxima. Com o passar do tempo, a criatura foi desaparecendo, da mesma forma que surgiu. E logo todos os avistamentos caíram no esquecimento, tornando apenas uma história vivida pelos mais antigos do bairro. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie. Não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais. Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas que gostam de histórias como essas.